Olá, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo aí sobre a nossa pecuária de leite. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Azevedo. Ainda não iniciei os vídeos sobre meio ambiente, né? Porque eu sou uma bióloga no mundo do agro. Mas em breve eu estou organizando aqui. Nós vamos começar os nossos vídeos sobre meio ambiente, tá bom? Então acho que a luz não tá muito boa aí, né? Mas o que interessa é a mensagem que eu venho trazer para vocês. Então hoje o nosso tema é sobre ressincronização de vacas leiteiras. Então, gente, o que é isso, né? É o pessoal que entende bem o que eu tô falando aqui, é quem utiliza hormônios, né? Então, as pessoas, os produtores que utilizam hormônios e protocolos de inseminação artificial em tempo fixo. Então, vão entender bem aqui, compreender razoavelmente, ou bem, né? Quem é especialista na área, tem muito produtor que é veterinário, zootecnista e de áreas afins que conhece e entende muito bem o que eu tô falando, tá? Então, se eu estiver falando alguma besteira, coloque aí que eu tô falando besteira, tá? Então, vamos aqui iniciar, né? O que eu trouxe hoje aqui, o script sempre me acompanhando, né? Pra gente conversar um pouquinho aí de uma forma informal, depois desse feriadão aí prolongado, né, gente? Coisa boa, né? Folia para quem é de folia, descanso e estudo para quem é descanso e estudo, né? Eu sou do descanso, do estudo e da busca por Deus, né? Então eu tiro esses feriados para ir buscar o Senhor, né? Para meditar na palavra, para estudar na palavra, na Bíblia, para estudar, tá? Para trabalhar, montar projetos, enfim, cada um faz como melhor lhe convém, né? Lembrando que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, vamos dar início aqui. Então, o que nós vamos falar hoje sobre a ressincronização? Então, tem muita gente que bate aquela dúvida, né? Poxa, mas eu não sei nem o que é sincronização, o que é ressincronização. Sincronizar é você fazer o quê? Cronos é tempo, e sim é ao mesmo tempo, né? Então é você deixar todo mundo no mesmo tempo. Deixar todo mundo o quê? É sincronização de ovulação. Então você quer que todas as suas vacas ovulem ao mesmo tempo, né? As que são ali de mesma idade, contemporâneas, que estão no mesmo período ali da sua rotina reprodutiva. Então eu quero que aquelas que acabaram de sair do PEV, que estão aptas à inseminação, eu quero que elas ovulem todas ao mesmo tempo, não é isso? A sincronização ela é boa para quê? Para a gente ter um manejo reprodutivo mais eficiente. Então, bora lá começar. E o que é a ressincronização? E aí já entra no tema de hoje. Você ressincronizar é você sincronizar novamente. Então, se algo deu errado no seu processo de sincronização, você vai pegar aquelas vacas que não foram detectadas gestantes, ou ao toque, ou ao ultrassom, e você vai fazer o que com essas vacas vazias? Você vai ressincronizar, tá? Vai repetir aí o manejo, seja o protocolo, o hormônio que você utilizar, porque você quer que haja uma nova sincronização. Então, de repetir, ressincronizar a ovulação. Então, eu venho trazer aqui hoje algumas opções, tá? Então, eu vou falar de algumas opções de ressincronização para as vacas detectadas vazias. Então, coloquei aqui no script, já expliquei, né, que ressincronizar é sincronizar novamente a energia, gente. É sincronizar novamente, tá? Lembrando que é muito importante que você faça o quê? Que você identifique, né, os animais que estão doentes, que apresentam algum tipo de prostração,
que é a prostração? Prostração é um animal que está muito parado, que está ali com uma certa debilidade física, não está se movimentando, não está se levantando, que apresenta fraqueza, que está abatido, né? Então ali com as mucosas esbranquiçadas, que está molenga, né? Com moleza, levanta, mas levanta lentamente, vai beber água no bebedouro, mas bebe, né? Assim, muito vagarosa. Você percebe que o animal ele tá com algum problema, né? Então, antes de partir para ressincronização, ou até lá mesmo no início, quando você sincronizou no vídeo anterior que eu gravei, tá falando sobre isso, você tem que separar esses animais que apresentam sinais de prostração e também que estão doentes, tá? É necessário que você identifique esses animais antes de partir para uma ressincronização, porque senão você vai ficar tendo um trabalho dobrado, triplicado, que não vai te levar a nada, tá? Então, porque geralmente a fertilidade desses animais são mais baixas. Ah, mas então eu não vou fazer inseminação neles? Você pode fazer, mas concomitantemente, né? Ou seja, ao mesmo tempo, você precisa estar cuidando da saúde desses animais para que numa possível gestação, tá? Essas vacas não venham a ter perda de prenhez, não venham a abortar por conta de terem alguma enfermidade que foi ignorada durante o processo de manejo reprodutivo. Então, seguindo aqui, né? Eu anotei aqui, que uma coisa que a gente vai falar bastante, né? É que é o PEV, o período de espera voluntário, que após o parto, o animal precisa de um período de descanso que varia aí. Algumas fazendas utilizam 30, outras 40. Tem fazendas, aqui no Brasil não, mas no exterior, que utilizam até 80 dias de período de espera voluntária como descanso, tá? Para os órgãos reprodutivos, ali para as glândulas mamárias. Mas lembrando que períodos muito extensos podem gerar mais complicações metabólicas, tá? Num próximo parto. E um período muito curto, ele não é suficiente para a restauração das células das glândulas mamárias, bem como para a evolução do útero, né? E descanso ali do sistema reprodutivo como um todo do animal. Então, das vacas, tá? No caso. Então, gente, trouxe aqui para vocês um manejo, tá? É do pós-parto após esse período de espera voluntária. Então, uma das maneiras aqui, um dos modos de se realizar esse manejo reprodutivo, né, no pós-parto ali, depois que passa esse período de espera voluntária, é qual? É a aplicação da prostaglandina, nome feio, né? Prostaglandina, tá? Que ao se aplicar a prostaglandina, o que vai acontecer? A gente observa a entrada das vacas no cio. Então, é um hormônio que ele favorece a entrada dos animais, né, das fêmeas, das vacas no cio. A gente sabe que hoje é o dia do boi, né? Mas estamos aqui falando das vacas, tá? E aí, tem muitas fazendas que fazem o quê, né? Nesse manejo do pós-parto, tem muitas que aplicam a prostaglandina para observar o cio e sincronizar a ovulação. Então, aquelas vacas que têm ali um corpo lúteo, mas que não estão, né, que estão vazias, lógico, se é o pós-parto ali, imediatamente após o PEV, elas não estão mais gestantes. Mas pode ser que já haja um corpo lúteo, então a prostaglandina, aí vou parar um pouco com essa parte aqui muito técnica, tá? É que é um corpo que fica ali no organismo das vacas, que auxilia, né, que promove aí essa gestação adiante, tá? Então,
A prostaglandina, quando ela destrói esse corpo lúteo aí, ela favorece o quê? A entrada dos animais no cio. Então, por isso que é importante a gente utilizar esse hormônio, tá? Que esse hormônio, ele vai sincronizar o cio das vacas. Mas tem muitas propriedades que preferem simplesmente somente observar o cio. Então, tem a vaca corpo lúteo ou não, a propriedade prefere esperar, né? Prefere esperar que a natureza haja ali no sistema reprodutivo das suas vacas e quando, assim que aconteceu o cio naturalmente, vai lá e observa. E tem propriedades que utilizam a prostaglandina junto aí com a inseminação artificial em tempo fixo, né? Em 100% das suas vacas. Tá? Então, vai lá, aplica a prostaglandina, algumas utilizam também 2 implantes de progesterona, e aí depois de um certo tempo, né, uma semana, 10 dias, vai lá e faz o quê? A inseminação artificial em tempo fixo, tá? Insemina essas vacas que foram previamente sincronizadas. Mas a gente tem que ter em mente, né, que quando a gente fala em ressincronização, ou seja, aquelas vacas que após um mês, 40 dias, foram detectadas vazias, ou pelo ultrassom ou pelo toque, o que vai fazer? Tem que ressincronizar, né? Então a gente tem que ter muito foco em observar o cio de retorno. E quem não retornar para o cio? Aplica prostaglandina. Para tudo isso precisa haver ali protocolos específicos, de preferência um só, tá? Para toda a propriedade. E esse protocolo, ele precisa ser seguido à risca. Eu já expliquei para vocês que protocolo é um conjunto de regras, é um conjunto ali de princípios, de ações, né, de considerações que não pode ser quebrado, né? A gente escuta muito falar aí, o protocolo da família real, né? Aí tem todas aquelas regras de etiqueta. Então, o protocolo reprodutivo, da mesma forma, ele tem as suas regras que não podem ser quebradas. Uma vez essas regras quebradas, o seu processo ele desanda por completo e você não tem mais controle sobre o que foi feito e o que será realizado adiante. Pode-se considerar um ano inteiro perdido, uma vez que a gestação de uma vaca dura aí, em média 9 meses, tá certo? Então, gente, seguindo aqui, que a garganta, né, pede. Eu e meu copinho da Calfurto, né? Vamos lá. Então, o que você vai fazer, já que a gente está aqui tratando de ressincronização, o que a gente vai fazer com as vacas que chegam ao toque vazias, né? E agora? Elas não estão prenhas. E agora, José? O que você faz? E agora, Maria? O que você faz? Calma, anotei aqui alguns passos, tá? Você tá tirando ideia da sua cabeça? Não, estou tirando do que eu estou aprendendo na especialização, tá? Aí você já utilizou em algum lugar? Não, eu estou pegando experiências dos meus professores. Mas você vai utilizar? Claro que vou, tá? Claro que eu vou utilizar. Eu trabalho com consultoria e assim que tiver pessoas interessadas que queiram, né, um aconselhamento ou uma assessoria técnica nessa parte, eu estou aqui disponível para levar o melhor que eu sei fazer, o meu conhecimento, tá? Para ajustar aí a sua equipe e ajudar no processo de desenvolvimento do seu negócio. Então, bora lá, gente. Dúvida é paga? Não, claro que não, né? Vocês querendo tirar uma dúvida, querendo que eu atenda aí por vídeo, conversar, tudo, não paga nada, tá? O pagamento é se vocês quiserem uma coisa detalhada.
Aí não tem como eu tirar uma semana, um mês, né? Montar relatórios imensos para vocês, tá? Sem cobrar, né? Não dá. Aí tem que ser uma coisa mais simplificada, mas eu faço também, tá? Gratuitamente, de uma forma simplificada. Ah, com um negócio completo? Sim, tá? Completo. Só que de maneira mais simples. Mas você vai conseguir aplicar. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, né? O que você vai fazer com as vacas que chegaram vazias ao toque, tá? Então, você fez tudo certinho, utilizou o protocolo e 40 dias depois ela estava lá vazia. Eu vou trazer 4 pontos aqui. Primeiro ponto, você pode esperar o retorno espontâneo ao cio. Só que não é muito indicado, porque e se levar 1 ano? E se levar 2 anos? Né? Aí, se você realmente não tem como estar investindo, né, de forma alguma em um profissional que faça um acompanhamento aí, pelo menos que semanal, dos seus animais, tá? O que você vai fazer? Né? Esperar o retorno aí espontâneo ao cio. Você vai passar o ultrassom, tá? Coloquei aqui no script, gente, eu fico olhando aqui porque tem hora que eu tenho que ler, que é muita informação, tá? Então, você vai passar o ultrassom e a vaca que está vazia, você não vai fazer nada, tá? Se é um retorno espontâneo e você detectou ela vazia, você vai esperar até que ela manifeste naturalmente o cio sem intervenção humana, tá? Mas como muitas propriedades, elas já têm aquele gasto fixo, né, aquela despesa fixa com o veterinário semanalmente, o que é interessante? É interessante que o veterinário passe ali o ultrassom, né, em todas as vacas. Por quê? Porque você não fazer nada e ficar esperando esse retorno natural ao cio, ou seja, não aplicar ali uma prostaglandina e ressincronizar imediatamente, pode acabar sendo uma perda de dinheiro para você e de tempo. Por quê? Uma vaca que naturalmente apresentaria o cio daqui a 6 meses, com a aplicação de prostaglandina, ela pode manifestar esse cio com 2 meses, com 1 mês, e daí você ganha tempo. E tempo, no que diz respeito a vacas leiteiras, tempo é dinheiro. Porque se você fica com uma baixa taxa de natalidade, uma baixa taxa de concepção e uma baixa taxa de prenhez, isso te prejudica muito a médio e longo prazo. Porque a gente sabe muito bem que as bezerras são as vacas do futuro. Então, vamos aqui para a segunda abordagem. As suas vacas que foram detectadas vazias, você pode... Ai, meu cabelo tá me irritando aqui, gente. Você pode utilizar dispositivos de progesterona, tá? Para ressincronizar esse retorno ao cio. Então, a progesterona ela é muito interessante, por quê? Porque além dela aumentar a fertilidade dos animais, porque ela protege as células reprodutivas, a progesterona, ela melhora a taxa de fertilidade, só que ela tem um porém, que ela é mais cara, né? Então tem muitas propriedades que realmente fica ali um fator limitante investir nesse hormônio, tá? Mas quem quiser utilizar essa abordagem de ressincronização é o seguinte, vamos lá. Dispositivos de progesterona para ressincronizar o retorno ao cio. Você vai colocar um implante de progesterona na vagina, tá? Das vacas que estão vazias. E aí, você vai deixar lá de 7 a 8 dias, tá? Ao retirar esse implante, você vai aplicar
prostaglandina. Para quê? Para você involuir, para você destruir, né, aquele corpo lúteo que está ali improdutivo, né, impedindo a vaca de entrar no novo cio. E aí você, ao destruir esses corpos que impedem uma nova gestação, o que vai acontecer? Você vai observar o cio, tá? Então vai observar o cio dessa vaca. Só que, mais uma vez, essa estratégia aí, ela depende, além de você ter que observar o cio, ficar de olho aí, observar, é uma estratégia mais cara, tá? Por quê? Porque esse implante, ele não é barato, isso eu já expliquei para vocês, né? E também tem essa questão de ter que observar o cio, né? Então tem que ter alguém ali que fique observando, ou você utilizar o bastão no dorso das vacas, tá? E aí se tiver borrado, se tiver sem, né? Você vai saber que está ali preparado para monta, então está no cio. Ou tem outros, tem gente que utiliza, agora eu esqueci o nome de pedômetro, né? Que elas caminham mais quando estão no cio. E tem câmeras, né? Tem vários processos que você pode utilizar, né? Para te auxiliar nessa detecção do cio. Mas esse processo aqui da progesterona é interessante, tá? Você precisa observar cio. E o terceiro aqui, são 4, né? Vamos para o terceiro, para a gente não ficar muito extenso. Terceiro ponto aqui, uso seletivo de prostaglandina, PGF, né? PGF-alfa, em vacas que apresentam corpo lúteo, tá? Então, o que você vai fazer? Só vai aplicar a prostaglandina naquelas vacas que apresentam corpo lúteo, tá? Não vai aplicar em todas que estão vazias. O segundo processo você aplica em todas que estão vazias. Algumas terão corpo lúteo, outros não. Nesse terceiro aqui, você será seletivo, tá? Só vai aplicar a prostaglandina nas vacas que apresentam o corpo lúteo. Então, como é que isso aqui vai se dar? Você vai passar o ultrassom e a vaca que estiver vazia e tiver um corpo lúteo, como que eu vou detectar? Com ultrassom, tá? Ultrassom na região dos ovários. Aí você vai aplicar a prostaglandina, tá? E aí o que você observa? O retorno ao cio. E aquelas vacas que não tiverem o corpo lúteo? Mais uma vez, lembrando que o corpo lúteo, ele é ali, como é que eu posso dizer para vocês? Ele é um corpo que está presente para ajudar o animal a segurar uma gestação. Enquanto houver corpo lúteo, a vaca não apresentará cio, tá? Por isso que a gente tem que aplicar a prostaglandina para que esse corpo lúteo seja destruído e a vaca manifeste um novo cio. Claro que se ela tiver gestante, você não vai fazer isso, que ela vai abortar, tá? E as vacas que não tiverem esse corpo lúteo, o que vocês vão fazer? Vocês podem colocar um implante de progesterona, tá? Ou então fazer um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. Então, quem não tem corpo lúteo, você não precisa destruir corpo lúteo, porque não tem. Então, vai economizar a prostaglandina. E aí, o que você faz? Faz um protocolo de inseminação, né? Porque provavelmente ela está apta a ser inseminada. Ou então, você aplica ali um implante de progesterona. Por quê? A progesterona, ela vai te auxiliar. Só um instante, por favor, gente. Oi! Vou tomar. Então, aí minha mãe falando aqui, gente, perdão. Então, o que você vai fazer? Vai colocar um implante de progesterona, porque ele vai ajudar nessa sincronização de retorno ao cio, que a gente já viu lá na frente,
que a progesterona auxilia no aumento da fertilidade, né? E na proteção lá do embrião numa futura gestação. E também tem ação, né? Tem um papel ali sobre as células reprodutivas, melhorando a qualidade dessas células, tá? E o quarto ponto é o ponto-chave. Então, a gente tem que deixar a cereja do bolo para comer por último, né? Então, vamos lá. Agora é a cereja do bolo. Esse método aqui é o mais recomendado, tá? Então, ele é bem simples. E como é que ele funciona? Você vai colocar todas as vacas vazias em protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. Então, todas as suas vacas vazias em IATF. Uma vez que a vaca está vazia, o que você vai fazer? Você vai ressincronizar todo mundo. Então, as vacas foram encontradas vazias, né? Após a primeira sincronização, o que você vai fazer? Você vai ressincronizar todo mundo, né? E aí vai inseminar. Inseminar o quê? Após 10 dias. Então, isso depende, varia de acordo com o protocolo que você está utilizando, tá? Mas aqui é importante que você saiba de uma maneira geral. E aí, o mais específico, a gente procura em artigos, né? A gente consulta os veterinários, mas já chega sabendo o que quer, né? Porque se você não souber explicitar, dizer o que você quer, um profissional que chegue aí na sua propriedade, ele que vai mandar. Então, você não precisa conhecer profundamente ali, né? A biologia, a zootecnia, mas você precisa saber de uma forma geral para discutir com quem vai trabalhar isso. Não, quem vai mandar em você é o seu técnico, não é você, tá? Então vamos lá. Método mais recomendado, vou repetir aqui. Todas as vacas vazias, elas vão ser colocadas em protocolo IATF. Então, uma vez que ela está vazia, você vai ressincronizar, né? Todo mundo. Quem tem corpo lúteo, quem não tem, é todo mundo. E vai inseminar após 10 dias, independente de observação de cio ou não. Então, olha que interessante. Aqui você não precisa ficar naquele desespero de observar quem está em cio ou não. Simplesmente você vai ressincronizar, né? Utilizar lá prostaglandina, o que quer que seja, e inseminar após 10 dias. Viu no cio ou não, é todo mundo, tá? É um método aí mais viável, né? Menos que vai te causar, provavelmente, vai te custar menos tempo, né? Demanda de tempo. Quem faz muitas coisas, quem tem muitas atividades para fazer sozinho, numa propriedade. E também vai te auxiliar nessa questão do dinheiro, né? Porque a progesterona, ela é bem cara. E os outros processos você depende de profissionais bem comprometidos para acompanharem ali cada passo a passo, né? Sem quebrar o protocolo. Então, bora aqui para o ponto de atenção, já caminhando aí para metade da nossa live. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do meu professor, tá? Não, gente, tá bom. Eu esqueci o nome dele agora. Deu branco aqui. Tá, mas eu vou colocar o nome dele. Depois, gente, me deu branco. Pior que eu não vou lembrar, não. Ai, tá, não, vamos seguir aqui, senão a gente não acaba. Então, atenção aqui. Exemplo de uma fazenda modelo aqui que vou trazer para vocês, ó. O que você vai fazer? Esse é um exemplo prático que vem sendo aplicado em uma propriedade e está dando certo. Vai dar para mim? Não sei, se você quiser testar, tá? Ou com alguns animais, ou quem tem mais de uma propriedade, ou mais de um lote, quiser testar com um lote, com outro não. Testa, tá? Testa e vê se vai dar certo. Nessa propriedade aqui que o meu professor fez, deu certo, tá? E vem dando certo. Então, vamos lá.
toda primeira inseminação, pós-parto, após o período de espera voluntária, o que será feito? Vão ser colocados 2 implantes de progesterona, lembrando que esse é um processo mais caro, tá? Então é para quem pode investir. E aí, após a inseminação das vacas, vai ser observado o cio de retorno, tá? Então, mais uma vez aqui, na primeira inseminação pós-parto, vão ser colocados 2 implantes de progesterona. Após a inseminação das vacas, vai se observar se há ou não o cio de retorno. E aí, como que a gente segue? As vacas que vão ao toque e estão vazias, né? Se elas tiverem a presença do corpo lúteo por que esse nome? Porque é um corpo, né? A bolinha amarelinha, tá? Então o lúteo, ele se refere aí lá do latim a amarelo. É um corpo amarelo. É tipo a minha camisa assim, a minha amarela esverdeada, né? Então, se tiver a presença aí do corpo lúteo, vai fazer um protocolo de inseminação em tempo fixo com apenas um implante, tá? E se elas estiverem vazias ao toque e não houver a presença desse corpo lúteo, o que eu vou fazer? Aí você vai ressincronizar, tá? Ressincronizar com 2 implantes de progesterona. Ah, mas eu não estou entendendo, eu quero saber o porquê disso. Gente, quer saber o porquê? Coloca aí nos comentários que eu explico, senão o vídeo fica longo demais, tá? Mas, mais uma vez aqui, lembrando vocês, deixa eu ver a hora aqui, caminhar da hora. 9h40, mais uma vez aqui pra gente relembrar. Quem está ao toque vazio, com presença de corpo lúteo, você faz a inseminação com um implante. Para quê? Para a gente ver se elas, como a progesterona aumenta a fertilidade, para a gente ver se vai vingar esse processo, né? Se elas vão aumentar aí, se vão ter a concepção e vai haver, consequentemente, a gestação. E no segundo processo, quem está vazia, não tem a presença do corpo lúteo, você vai precisar aí fazer uma nova sincronização. O que é isso? Ressincronizar. Você quer que elas ovulem novamente, não é isso? Se não tem corpo lúteo, nem adianta inseminar. Por quê? Porque a gestação não vai segurar, tá? Então vai lá, ressincroniza tudo, ressincroniza, e aí vai haver uma nova ovulação, vai haver a presença do corpo lúteo, porque junto com a ovulação produz o corpo lúteo também, tá? E aí você põe 2 implantes de progesterona e segue o protocolo, entendeu? Então agora vamos aqui para caminhando para o final. Vamos relembrar aqui. A sincronização do crescimento folicular, o que é isso? São aquelas células que vão liberar óvulos, que vão, né, formar o corpo lúteo e liberar o óvulo, tá? Então, isso que é o crescimento folicular. São folículos, são células que vão formar ali o óvulo e o corpo lúteo para assegurar a gestação. Até um período lá da gestação que esse corpo lúteo evolui, e quem mantém a gestação é a progesterona produzida, tá? Lá pelo organismo da vaca. Então vamos lá, gente. A sincronização do crescimento dessas células reprodutivas das vacas sob uma alta concentração, uma alta quantidade de progesterona, a gente sabe que aumenta a fertilidade dos animais, então por isso que ela é tão utilizada, tá? E por que isso acontece? Porque eu falei, isso a gente está relembrando lá no início, que esse hormônio, ele faz o quê? Ele melhora a qualidade tanto do ambiente reprodutivo, né? Melhora ali
a situação do útero, dos ovários, né? É, o revestimento desses órgãos, tá? Bem como melhora também a qualidade das células reprodutivas. Há muitos artigos científicos sobre isso, mas essa parte mais técnica não é de interesse do produtor, tá? A não ser que esteja ali diretamente relacionado aos seus custos. Então eu explico de uma forma bem simples, que é por quê? Porque eu quero detalhar com vocês a parte financeira e de bem-estar e de produtividade dos animais, tá? Então, só para a gente saber que a progesterona, ela realmente tem essa questão de melhorar a fertilidade, a qualidade dos órgãos reprodutivos. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou trazer outras opções que vocês têm de ressincronizar, né, os seus animais e suas vacas que foram encontradas vazios. Então, essas outras duas opções, para finalizar, para a gente jantar, são quais? Primeiro, você pode ressincronizar as vacas antes do diagnóstico de gestação. Isso é possível? Mas tenham muita atenção, porque nem todos os protocolos permitem isso. Quiçá a maioria, tá? Eu não sei nem se a maioria deles permite isso. Há um risco aqui, tá? De você realizar essa ressincronização das vacas antes do diagnóstico de gestação e elas terem perda de prenhez. Porque eu já expliquei para vocês que ao se aplicar prostaglandina, se a vaca estiver gestante, o corpo lúteo ele vai se desfazer, consequentemente, não há hormônio para segurar uma gestação ali, né? Segurar o embrião no útero. Então, ele vai acabar sendo abortado. Então, é uma ressincronização que precisa de um certo cuidado, porque nem todos os protocolos permitem fazer isso, tá? Essa é a ressincronização antes do diagnóstico de gestação. E um outro processo aqui que a gente tem, além das 4 que eu falei lá no início, essas são as outras 2, né? Que eu tô citando. Então, a segunda aqui das outras opções é qual? Diagnóstico precoce de corpo lúteo. Então, como é que isso vai acontecer? Né? Você vai avaliar a ovulação das vacas. Então, o veterinário vai aí à sua fazenda uma vez por semana, né? E vai passar o ultrassom apenas no ovário, né? Não se ater ali a ficar diretamente no útero, porque também pode causar algum tipo de prejuízo ao embrião. Então, ele vai avaliar ali o ovário das vacas que estão inseminadas, para quê? Para ver se ovulou ou não. E aí, se não ovulou, obviamente ela não está gestante. Então, não tem corpo lúteo ali, ela não... Aqui que a gente pensa aqui, né? Se ela foi inseminada e não tem corpo lúteo, né? Ela não ovulou. Se ela não ovulou, ela não pode estar gestante. E aí você ressincroniza com 2 implantes de progesterona, essa vaca. Um processo mais caro, né? Então, fica lá com aquela 4ª opção que eu falei para vocês, tá certo? Mas, seguindo aqui, vamos repetir que ficou meio confuso, né? Esse diagnóstico, repetindo, precoce de corpo lúteo. O que você vai fazer? Vai avaliar a ovulação. Então, passou o ultrassom no ovário das vacas, apenas das que estão inseminadas, tá? Você vai observar se ovulou, se está havendo ovulação ou não. Se não tiver ovulação, tá? Se não tiver o corpo lúteo, é porque não houve ovulação, porque o corpo lúteo ele só se forma com ovulação. Então, o que você considera aí? Se não tem corpo lúteo, não tem gestação. Então, você põe essas vacas para ressincronizar com 2 implantes de progesterona. Ficou mais... Oi, só um instante, por favor. Oi? Já tomou banho? Vou tomar.
de novo me interrompendo aqui, gente, é fogo. Fazer as coisas de casa é fogo, viu? Então, pra gente terminar aqui agora, dá tchau mesmo, tá? Como que você vai intensificar o seu manejo de uma forma mais acessível? O manejo mais acessível é aquele que cabe no seu bolso, tá? Que atende a capacitação dos profissionais que trabalham com você, o capital que você tem disponível para investir, a rotina que você pode fazer. Então, tem gente que tem problemas, né, de horários, de dias, então é a rotina mais adequada para você, para o seu tipo de animal, raça, idade, tudo, tá? É o que cabe na sua fazenda, tá certo? Então, para você detectar isso, né, como que qual manejo que você deve utilizar e qual que vai ser o mais eficiente, eu aconselho vocês a utilizarem a ferramenta de gestão chamada análise SWOT, tá? De oportunidades e ameaças, fraquezas e pontos fortes do seu negócio. Então, você coloca lá, tenho profissionais altamente capacitados, não, os meus profissionais, eles não têm tanta capacitação assim, eu tenho dinheiro para investir, não tenho, a minha margem de lucro está muito pequena por causa do preço que está sendo pago no leite, não, aqui está ok, eu tenho como investir, tenho como pegar um capital de giro, tenho como fazer um financiamento, né, de compra de insumos. Aí você tem que colocar aí, põe na análise o SWOT que você consegue determinar o que é melhor para o seu negócio. Então, o que eu vou trazer aqui para finalizar, né? Opa, ai gente, tá grande, viu? O que eu vou fazer com vocês? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou parar aqui e eu vou continuar amanhã, tá? Vou fazer a segunda parte desse vídeo. Então, só vou falar aqui como que você vai intensificar. Deixa eu ver se dá para falar. Não, vai ficar longo. Vou fazer o seguinte, amanhã eu vou fazer uma outra live e vou explicar como vocês vão fazer esse processo aí de intensificação do manejo de forma mais acessível, tá? Mas lembrando aqui, utilizem a análise SWOT. Aí amanhã eu vou explicar para vocês aqui mais 4 processos, tá? Como é que vocês podem fazer aí essa questão da ressincronização. Então, eu vou falar aqui do PEV novamente, da prostaglandina, um PEV definido, sincronização de quem retorna lá ao cio, sincronizar a ovulação e inseminar em tempo fixo mais à frente. Vou falar sobre isso amanhã, na segunda parte do vídeo, tá? Não percam, e também vou falar a sacada dos top produtores de leite. Como é que você vai fazer aí uma gestão eficiente e vai convencer os seus funcionários a fazerem tudo de uma forma correta, através de planejamento. Isso aí eu vou explicar amanhã. Então, eu te aguardo, fiquem com Deus e uma boa semana a todos vocês, tá? Feliz Dia do Boi!